Livro Jogos Vorazes, A Esperança. Lido por Camila Saboia. 17. Atacada pelas costas. É como me sinto quando Haymitch me dá a informação no hospital. Desço correndo os degraus até o comando, a mente a 1000 por hora, e dou de cara com a reunião de guerra. Que história é essa de que eu não vou pra capital? Eu tenho de ir! Eu sou tordo! Digo. Cohen mal tira os olhos da tela de seu computador. E na condição de tordo, sua meta principal de unificar os distritos contra a capital foi alcançada. Não se preocupe. Se tudo der certo, mandamos você pra lá no momento da rendição. Rendição? Aí já vai ser tarde demais. Eu vou perder todo o combate. Vocês precisam de mim. Eu sou a melhor tiradora que vocês têm. Grita. Eu não costumo me gabar assim, mas pelo menos isso deve estar próximo de ser verdade. Gale vai? Gale participou dos treinamentos todos os dias, exceto quando estava ocupado com outras tarefas que lhe confiamos. Temos confiança de que ele conseguirá se virar bem no campo de batalha, diz Cohen. De quantas sessões de treinamento você estima ter participado? 0. Esse é o número. Bom, às vezes eu estava caçando e treinei com Beatty lá no Arsenal Especial. Não é a mesma coisa, Katniss, diz Boggs. Todos nós sabemos que você é inteligente e corajosa e que atira muito bem, mas precisamos de soldados no campo de batalha. Você não entende nada sobre cumprimento de ordens e não se encontra exatamente em suas melhores condições físicas. Isso não foi nenhum problema para vocês quando eu estava no 8. Ou no 2, diga-se de passagem. Retruco. Você não teve autorização prévia para entrar em combate em nenhuma das 2 ocasiões. Diz Plutarch, fuzilando-me com um olhar indicador de que estou a ponto de revelar muito mais do que deveria. Não. A batalha durante os bombardeios no 8 e minha intervenção no 2 foram espontâneas, espinhosa e definitivamente não autorizadas. E ambas deixaram ferimentos em você. Lembra-me, Boggs. Subitamente, me vejo através de seus olhos. Uma pirralha de 17 anos que mal consegue respirar, já que suas costelas ainda não estão totalmente curadas. Desgrenhada. Indisciplinada. Convalescendo. Não um soldado, mas alguém que necessita de cuidados. Mas preciso ir, digo. Por quê? Pergunta Cohen. Não posso dizer exatamente que é porque preciso acertar as minhas contas pessoais com Snow, ou que a ideia de permanecer aqui no 13 com a última versão de Pita enquanto Gale vai pra guerra me é insuportável. Mas não me faltam motivos para querer combater na capital. Por causa do 12. Porque destruíram o meu distrito. A presidenta pondera minhas palavras por alguns instantes. Olha para mim como se estivesse me avaliando. Bom, você tem 3 semanas. Não é muita coisa, mas pode começar a treinar. Se o comitê de tarefas julgá-la capaz, é possível que seu caso seja reavaliado. É isso. O máximo de esperança que posso ter. Imagino que seja culpa minha. Desrespeitei minha programação todos os dias, a não ser que ela se ajustasse a algum interesse particular. Não me parecia ser exatamente uma prioridade ficar correndo num campo com uma arma com tantas outras coisas acontecendo ao meu redor. E agora, estou pagando pela minha negligência. De volta ao hospital, encontro Joanna na mesma situação, cuspindo marimbondos. Conto a ela o que Cohen me disse. De repente, você também pode treinar. Beleza, eu vou treinar. Mas vou pra essa droga de capital nem que seja obrigada a matar todos os tripulantes de um aerodeslizador e tenha que pilotar eu mesma até lá. Diz Joanna.
Acho que é melhor não mencionar esse tipo de coisa no treinamento, digo. Mas é bom saber que eu vou ter uma carona. Joanna dá um risinho e sinto uma ligeira, porém significativa, guinada em nosso relacionamento. Não tenho como afirmar que somos efetivamente amigas, mas possivelmente a palavra aliadas se encaixaria muito bem. Isso é bom. Vou precisar de uma aliada. Na manhã seguinte, quando nos apresentamos para o treinamento às 7h30, a realidade me dá um tapa na cara. Fomos inseridas numa turma mais ou menos de iniciantes, pessoas de 14 ou 15 anos, o que parece um pouco indigno, até ficar óbvio que eles estão em condições muito melhores que as nossas. Gale e as outras pessoas já escolhidas para ir para a capital estão numa fase diferente de treinamento, muito mais avançada. Depois de alguns alongamentos, bem dolorosos, temos algumas horas de exercícios de musculação, bem dolorosos, e uma corrida de 6 quilômetros, que me deixou morta. Mesmo com os insultos motivacionais de Joanna me impulsionando, desabo depois de pouco mais de 1 quilômetro. São minhas costelas, explico à treinadora, uma mulher de meia idade simples e direta, a quem devemos nos dirigir como soldado York. Ainda estão machucadas. Bom, vou lhe dizer uma coisa, soldado Everdeen. Isso aí vai levar pelo menos mais 1 mês para sarar por conta própria, diz ela. Balanço a cabeça. Eu não disponho de 1 mês. Ela me olha de alto a baixo. Os médicos não ofereceram nenhum tratamento? Tem tratamento para isso? Pergunto. Eles disseram que iam curar naturalmente. Isso é o que eles dizem. Mas podem acelerar o processo se eu fizer uma recomendação. Mas vou logo avisando, a coisa não vai ser divertida, diz ela. Por favor, preciso ir para a capital, digo. A soldado York não questiona isso. Ela rabisca alguma coisa num bloco e me manda diretamente para o hospital. Eu hesito. Não quero perder mais nenhum treinamento. Volto para o treino mais tarde, digo em tom de promessa. Ela apenas franze os lábios. Depois de 24 picadas de agulha em minhas costelas, fico deitada em um leito hospitalar, os dentes cerrados, a fim de impedir a mim mesma de gritar para que tragam minhas gotas de morfináceo. A droga fica ao lado de minha cama, para que eu tome uma dose caso seja necessário. Não a tenho usado ultimamente, mas a mantive ali por causa de Joanna. Hoje eles fizeram um exame de sangue em mim para certificar de que eu não tinha mais nenhum sinal de analgésico na corrente sanguínea, já que a mistura das 2 drogas, o morfináceo e seja lá o que eles colocaram em mim, que deixou minhas costelas pegando fogo, pode causar efeitos colaterais adversos. Deixaram bem claro que eu teria alguns dias bem difíceis, mas pedi que prosseguissem com a operação. A noite não está das melhores em nosso quarto. Dormir, nem pensar. Acho que estou até sentindo o cheiro de anel de carne queimando ao redor do meu peito. E Joanna está lutando contra os sintomas da abstinência. Mais cedo, quando pedi desculpas por cortar seu suprimento de morfináceo, ela desprezou o problema, dizendo que isso teria de acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas às 3 da manhã, sou alvo de toda e qualquer blasfêmia que o Distrito 7 tem a oferecer. De madrugada, ela me arrasta para fora da cama, determinada a me levar para o treinamento. Acho que eu não consigo, confesso. Consegue sim! Nós 2 conseguimos. Somos vitoriosas, lembra? Somos as que conseguem sobreviver a qualquer coisa que atirem na gente. Rosna ela para mim. Joanna está doentemente verde e trêmula como uma folha. Eu me visto. Só mesmo sendo uma vitoriosa para acordar viva de manhã. Começo a achar que vou perder Joanna quando percebemos que está chovendo forte lá fora. O rosto dela adquire uma tonalidade acinzentada e parece que ela parou de respirar. É só água. Não vai nos matar, digo. Ela cerra os dentes e pisa firme na lama.
A chuva nos deixa encharcadas assim que começamos a exercitar nossos corpos e a correr ao redor da pista. Paro mais uma vez depois de 1 quilômetro e tenho de resistir à tentação de tirar a camisa para que a água gelada queime minhas costelas. Forço a ingestão do meu almoço de campo composto de peixe agudo e bife cozido. Joanna mal chega à metade de sua tigela e já está colocando tudo para fora. De tarde, aprendemos a montar nossas armas. Eu consigo, mas Joanna não é capaz de manter as mãos firmes o suficiente para juntar as partes. Quando York se vira de costas, eu a ajudo na tarefa. Muito embora a chuva prossiga, a tarde me parece um grande avanço, porque alcançamos os alvos de tiro. Por fim, algo no qual sou boa. São necessários alguns ajustes antes de passar de um arco e flecha para uma arma de fogo, mas no fim do dia já estou com o melhor aproveitamento da turma. Acabamos de entrar no hospital quando Joanna declara: "Isso precisa acabar! Essa história de morarmos no hospital. Todo mundo acha que somos pacientes." Para mim, isso não é problema. Posso me mudar para o compartimento da nossa família, mas Joanna jamais teve direito a um. Quando ela tenta ser dispensada do hospital, eles se negam a permitir que viva sozinha, mesmo que apareça para conversas diárias com o médico-chefe. Acho que devem ter somado 2 com 2 em relação ao consumo de morfináceos, e isso apenas piorou a maneira como veem a instabilidade dela. Ela não vai ficar sozinha. Vou dividir o quarto com ela, anuncio. Há algumas discordâncias, mas Haymitch fica do nosso lado. Finalmente, na hora de dormir, temos um compartimento em frente ao de Prim e de minha mãe, que concordam em ficar de olho em nós. Depois que toma uma chuveirada e Joanna meio que se esfrega com um pano úmido, ela faz uma inspeção esmiuçada no local. Quando abre a gaveta, que contém meus poucos itens pessoais, ela a fecha com rapidez. Desculpa. Penso que não há nada na gaveta de Joanna, além de suas roupas cedidas pelo governo. Que ela não possui coisa alguma no mundo que possa dizer que pertence a ela. Não tem problema. Pode olhar minhas coisas à vontade. Joanna abre meu medalhão em forma de estojo e estuda as fotos de Gale, Prim e minha mãe. Ela abre o paraquedas prateado, puxa a cavilha e a desliza no dedo mindinho. Só de olhar para isso eu já fico com sede. Então, ela encontra a pérola que Pita me deu. Isso aqui é a... É isso aí, digo. Sobreviveu de um jeito ou de outro. Não quero falar sobre Pita. Uma das melhores coisas em relação ao treinamento é que me impede de pensar nele. Haymitch disse que ele está melhorando, diz ela. Talvez. Mas ele mudou. Digo. Assim como você. Assim como eu. E Finnick, Haymitch, Beatty, Annie Cresta, então, nem se fala. A arena nos deixou totalmente pirados, você não acha? Ou você ainda se sente como a menina que se apresentou como voluntária para a irmã? Pergunta ela. Não, respondo. Essa talvez seja a única coisa em que eu dê razão ao meu médico de cabeça. Não há volta. Então é melhor a gente se acostumar com as circunstâncias. Ela recoloca minhas lembrancinhas com todo cuidado na gaveta e sobe na cama em frente à minha no instante em que as luzes se apagam. Você não está com medo de eu te matar hoje à noite, está? Como se eu não soubesse me defender de você, respondo. Em seguida, nós duas rimos, já que nossos corpos estão tão arrasados que será um milagre se conseguirmos acordar no dia seguinte. Mas acordamos. Acordamos todas as manhãs. No fim da semana, minhas costelas já estão praticamente boas e Joanna consegue montar seu rifle sem ajuda. A soldado York balança a cabeça, indicando aprovação assim que damos o dia por encerrado. Ótimo trabalho, soldados! Quando saímos do alcance dos ouvidos dela, Joanna murmura. Acho que vencer os jogos foi mais fácil. Mas a cara dela diz que está satisfeita. Na realidade, estamos quase de bom humor quando nos dirigimos à sala de jantar,
onde Gale está esperando para comer comigo. Receber uma porção gigantesca de bife cozido também não estraga meu estado de espírito. Os primeiros lotes de comida chegaram hoje de manhã, diz Grisey. Isso aí é carne de boi de verdade, do Distrito 10. Não tem nada a ver com aqueles seus cachorros selvagens. Não me lembro de você torcendo o nariz para eles, rebate Gale. Nos juntamos a um grupo que inclui Deli, Annie e Fennec. É impressionante ver a transformação de Fennec desde que ele se casou. Suas encarnações anteriores, o decadente galã da capital que conheci antes do massacre, o enigmático aliado na arena, o jovem arrasado que tentava ajudar a me manter inteira, tudo isso foi substituído por alguém que irradia vida. Os verdadeiros encantos de Fennec, o humor discreto e uma natureza tranquila, estão à mostra pela primeira vez. Ele nunca solta a mão de Annie, nem quando estão andando, nem quando estão comendo. Duvido que ao menos cogite a possibilidade. Ela está perdida em algum torpor de felicidade. Há ainda momentos em que você pode dizer que alguma coisa escorrega pelo cérebro dela e um outro mundo a torna cega para nós. Mas umas poucas palavras de Fennec a fazem retornar. Deli, que conheço desde pequena, mas para quem nunca dei muita bola, cresceu na minha estima. Ela ficou sabendo o que Pita disse a mim naquela noite depois do casamento, mas não é fofoqueira. Hammett diz que ela é a pessoa que melhor me defende quando Pita começa a reclamar de mim. Sempre tomando meu partido, pondo a culpa das percepções negativas que ele tem na tortura empreendida pela capital. Ela tem mais influência sobre ele do que qualquer uma das outras pessoas, porque ele realmente a conhece. De qualquer modo, mesmo que ela esteja adocicando demais meus pontos positivos, fico muito agradecida. Francamente, até que um pouco de açúcar não faz mal a ninguém. Estou esfomeada e o cozido está tão delicioso, carne, batata, nabo e cebola num caldo grosso, que preciso me forçar a diminuir o ritmo. Por todos os cantos da sala de jantar, dá para sentir o efeito rejuvenescedor que uma boa refeição pode proporcionar. Como ela pode deixar as pessoas mais gentis, mais engraçadas, mais otimistas e fazer com que elas se lembrem que não é um erro continuar vivendo. É melhor que qualquer remédio. Então, tento fazer com que ela dure e me junto à conversa. Molho o pão no caldo e o mastigo enquanto escuto Fennec contar uma história ridícula sobre uma tartaruga marinha nadando com o chapéu dele. Rio antes de perceber que ele está lá em pé. Bem em frente à mesa que estou, atrás da cadeira vazia próxima a Joanna, observando-me. Engasgo momentaneamente quando o pão embebido no caldo gruda-se em minha garganta. Pita! Diz Deli. Que legal ver você andando por aí. 2 guardas enormes estão em pé atrás dele. Ele está segurando sua bandeja de modo esquisito, equilibrada nas pontas dos dedos, já que seus pulsos estão algemados com uma corrente curta entre eles. Qual é a dessas pulseirinhas bacanas? Pergunta Joanna. Ainda não estou totalmente confiável, diz Pita. Não posso nem me sentar aqui sem a permissão de vocês. Ele indica os guardas com um movimento de cabeça. É claro que ele pode se sentar aqui. Somos amigos há muito tempo, diz Joanna, dando um tapinha no espaço ao lado dela. Os guardas fazem um gesto com a cabeça e Pita se senta. A cela de Pita ficava ao lado da minha na capital. Estamos bem familiarizados com os gritos um do outro. Annie, que está sentada do outro lado de Joanna, faz aquele gesto de cobrir os ouvidos e abandonar a realidade. Fennec olha com raiva para Joanna enquanto abraça Annie. O que é? Meu médico de cabeça fala o tempo todo que não devo censurar meus pensamentos. Faz parte da minha terapia, responde Joanna. A vida escapou de nossa festinha. Fennec murmura alguma coisa com Annie, até que ela lentamente retira as mãos. Em seguida, há um longo silêncio, enquanto as pessoas fingem comer. Annie, diz Deli, esfuziante. Você sabia que foi o Pita que decorou seu bolo de casamento? No nosso distrito, a família dele administrava a padaria e ele fazia o glacê.
Annie olha para Joanna cautelosamente. Obrigada, Peter. Estava lindo. Foi um prazer, Annie, diz Peter, e ouço aquele velho tom de delicadeza em sua voz que imaginava haver sumido para sempre. Não que ele esteja sendo direcionado a mim, mas, mesmo assim. Se a gente quer mesmo participar daquela caminhada, é melhor irmos logo, diz Finnick a ela. Ele ajeita as bandejas de ambos, de modo a poder carregá-las com uma das mãos, enquanto com a outra segura dela com firmeza. Vão te ver, Peter. Seja legal como ela, Finnick. Ou pode ser que eu tente tirá-la de você. Poderia muito bem ser uma piada, se o tom não fosse tão frio. Tudo que a mensagem transmite é equivocado. A desconfiança aberta em relação a Finnick, a implicação de que Peter está de olho em Annie, de que Annie poderia abandonar Finnick, de que eu nem mesmo existo. Ah, Peter, diz Finnick com leveza. Não me obrigue a ficar arrependido por ter feito seu coração voltar a bater. Ele acompanha Annie depois de olhar para mim com preocupação. Depois que eles se foram, Deli diz com um tom de voz reprobatório. Ele salvou mesmo a sua vida, Peter. Mais de uma vez. Por ela. Ele balança a cabeça ligeiramente para mim. Pela rebelião. Não por mim. Eu não devo nada a ele. Eu não devia morder a isca, mas é exatamente o que faço. Talvez não, mas Mags está morta e você está vivo. Isso deveria representar alguma coisa. É isso aí. Várias coisas deveriam representar alguma coisa que parecem não estar representando, Katniss. Tenho algumas lembranças que não fazem sentido para mim, e acho que nenhuma delas foi tocada pela capital. Várias noites no trem, por exemplo, diz ele. Novamente as implicações, de que aconteceram mais coisas no trem do que o que foi dito. De que o que aconteceu efetivamente, aquelas noites em que eu só mantive a sanidade porque ele estava me abraçando, não tem mais importância. Tudo é uma mentira. Tudo não passa de uma maneira de utilizá-lo indevidamente. Peter faz um leve gesto com a colher, ligando Gale a mim. Quer dizer que vocês dois agora são oficialmente um casal? Ou será que ainda estão arrastando aquela coisa dos amantes desafortunados? Ainda estão arrastando, diz Joanna. Espasmos fazem com que Peter fique de punhos cerrados, e em seguida suas mãos se abrem de modo exageradamente bizarro. Isso é o máximo que ele consegue fazer para mantê-las afastadas do meu pescoço? Sinto a tensão nos músculos de Gale ao meu lado e temo uma briga. Mas Gale diz simplesmente. Eu não teria acreditado se não tivesse visto com meus próprios olhos. O quê? Pergunta Peter. Você, responde Gale. Você vai ter que ser um pouco mais específico, diz Peter. O que em mim? O fato de terem substituído você pela versão bastante do mal de você mesmo, diz Joanna. Gale termina seu leite. Terminou? Pergunta ele. Eu me levanto e vamos depositar nossas bandejas. Na porta, um homem idoso me para, porque ainda estou segurando o restante do pão ensopado de caldo. Algo em meu semblante, ou quem sabe o fato de não ter feito nenhuma tentativa de escondê-lo, faz com que ele se aproxime de mim com jeito. Ele permite que eu enfie o pão na boca e vá embora. Gale e eu estamos quase no compartimento, quando ele volta a me dirigir a palavra. Eu não esperava por isso. Eu disse pra você que ele me odiava. Digo. O problema é o jeito que ele te odeia. É tão familiar. Eu já me senti assim também, admite ele. Quando eu via você beijando ele na TV. Só que eu sabia que eu não estava sendo totalmente justo. Ele não tem como ver isso. Alcançamos a porta. De repente, ele só está me vendo como realmente sou.
Preciso dormir. Gale segura meu braço antes que eu consiga entrar. Quer dizer, então, que é isso que você está pensando agora? Dou de ombros. Katniss, estou falando na condição de seu amigo mais antigo. Acredite em mim quando digo que ele não está vendo o que você realmente é. Ele me dá um beijo no rosto e vai embora. Eu me sinto na cama, tentando enfiar as informações dos livros de táticas militares na cabeça, enquanto lembranças de minhas noites com Peeta no trem me tiram a atenção. Depois de mais ou menos 20 minutos, Joanna entra e se joga na minha cama. Você nem pegou a melhor parte. Dali perdeu a paciência com Peeta pela maneira como ele tratou você. Ela ficou uma fera. Era como se alguém tivesse dado um monte de garfadas num ratinho. A sala de jantar inteira ficou ligada na cena. O que Peeta fez? Pergunto. Ele começou a discutir consigo mesmo, como se houvesse duas pessoas ali. Os guardas tiveram de levá-lo embora. A parte boa foi que ninguém reparou que eu terminei de comer o cozido dele. Joanna esfregou a mão na barriga estufada. Olho para a camada de sujeira embaixo de suas unhas. Fico imaginando se as pessoas do set costumam tomar banho de vez em quando. Passamos algumas horas fazendo perguntas uma para outra sobre termos militares. Faço uma visita à minha mãe e Prim. Depois de voltar ao compartimento, tomar banho e encarar a escuridão durante um tempo, finalmente pergunto. Joanna, você conseguia mesmo ouvir ele gritando? Isso foi uma parte da coisa, diz ela. Tipo os gaios tagarelos na arena. Só que era real. E não parou depois de uma hora. Tic-tac. Tic-tac. Sussurro de volta. Rosas. Bestantes em forma de lobo. Tributos. Golfinhos de glacê. Amigos. Tordos. Estilistas. Eu. Tudo aos berros em meus sonhos nessa noite.